Fala aí, galera. Vamos falando com o Cidadão X aqui. Talvez você não tenha notado, mas eu estou tentando te informar, e outros canais aqui também fazem o mesmo. Vários países têm se movimentado de forma estranha. Eu não digo só militarmente falando. Eles têm se comunicado com a sua população e publicamente alertado e preparado os seus cidadãos para algum evento de magnitude catastrófica. Não sei se isso seria a Terceira Guerra Mundial, um ataque nuclear, um grande esquema de ataque terrorista por vários países ao mesmo tempo. Não sei se é o Nibiru que está chegando. Cara, alguma coisa tá para acontecer. E o que está mais em evidência no momento é o quê? O conflito entre Rússia e Estados Unidos, que parece que cada vez mais vai, sendo levado para o caminho da guerra. Só que, infelizmente, eu tenho que informar para vocês aqui que você não vai acompanhar a guerra do jeito que você está achando, que você está esperando. Eu não vou estar aqui falando para você como foi o front hoje. Quem bateu melhor, que estratégia foi usada, qual era o objetivo dos russos, qual era o objetivo dos americanos, quem se aliou a quem traiu quem. Você não vai ter isso aqui, porque não vai ter YouTube. Por que não vai ter YouTube? Porque não vai ter internet. Se você não ligou ainda uma coisa com a outra, o canal de comunicação via rede vai cair, com deflagrar a guerra inesperadamente. É algo que a gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando nem como. O como tem algumas possibilidades, mas é certo, eles vão derrubar a rede. Não sei se temporariamente, eu não sei se por um longo período de tempo, ou sei lá, um período inestimável, alguma coisa assim fora do concebível hoje. E aí, você não acredita nisso? Decretar o fim da rede mundial de computadores, derrubar a rede, cair com a internet, isso aí é essencial nos planos de guerra, cara. Vou te explicar por quê. Aqui é o Cidadão X. Se liga aí. Uma das primeiras coisas que caem com o começo da guerra é a verdade. Derrubar a rede, cara, derrubar a internet é essencial para os planos de qualquer inimigo. Não importa se é seu ou do outro. Não tem um lado certo. O problema é que os maiores servidores de internet estão localizados nos Estados Unidos. E quem é o principal inimigo? Os russos. Detalhe, um tempo atrás, eu lembro que eu li em algum lugar, algum site, foi em algum blog aí, que os Estados Unidos estavam muito preocupados, militarmente falando, e tinham emitido até um alerta de aproximação, porque navios militares russos estavam se posicionando muito próximos aonde estão posicionados cabos de fibra ótica que ligam a internet dos Estados Unidos com a Europa. Ali para eles cortar, para ter a tecnologia para cortar e desligar a comunicação entre Estados Unidos e Europa, é 2. Aí você vai falar assim, mas tem os satélites, comunicação via... Sim, tem. Só que você cortando esses cabos, principalmente esses submarinos aí, cara, nossa, mano, você vai prejudicar muito o tráfego de informações, cara. Entendeu agora? Eu lembro também que um tempo atrás, vários hackers tinham invadido sites que até então a gente nem imaginava de tão protegido que era, como Facebook, como CIA, como NASA, FBI. Os hackers invadiram, pegaram informações. Lembra do Wikileaks? O cara também que pegou um monte de coisa lá, se infiltrou na Deep Web lá e capturou um monte de coisa. Isso tudo é ataque de hacker, cara. Se você joga videogame, você vai lembrar que a PSN teve um tempo atrás, no final do ano, ela ficou caindo sem parar, ela ficou fora do ar. Um ataque, todo engendrado de hackers, tanto da China como da Rússia, de DDoS, que é sobrecarga do sistema, resumidamente falando, antes que alguém entre aqui falando um monte de merda aqui. Eles sobrecarregaram o sistema da PSN. Para mim, todos esses ataques são só ensaios. Ensaios para um grande ataque que está por vir. E se você não sabe, tanto Rússia quanto China, eles têm todo um setor estratégico ligado ao exército que trabalha só com hackers. Sim, eles têm um exército de hackers prontos para atacar. E já fizeram esses ataques de ensaio, como eu falei para você aqui. Por que vai derrubar a rede? Por quê? Porque você prejudica as comunicações entre aliados e tropas. Você vai, dar um craque geral, vai quebrar geral. Muitos sistemas e equipamentos que dependem de comunicação via satélite ou de localização por GPS. Mísseis teleguiados, se comunicando com tropas em locais distantes, localizando e direcionando corretamente suas tropas ou equipamentos para o lugar certo.
identificando alvos via satélite. Tudo isso aí é feito via rede, cara. E sem a rede, como que faz? Então, para os russos, não seria nada mal derrubar a rede. Porque os Estados Unidos estão longe do fronte, porque eu imagino que o fronte seria na Europa. E os Estados Unidos estão longe do fronte. Então, a comunicação com a Europa seria essencial para os americanos. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter essa oportunidade de assistir canais alternativos de informação, como o meu canal aqui, como vários outros canais aqui na internet, sabe? Sites especializados em falar a verdade para você, blogs. Tá achando o quê? Que você ia acompanhar um combate na Rússia e nos Estados Unidos, todo mundo envolvido na treta lá, guerra, bombas e tal, e você ia ficar lá com combate ideológico, né, apoiando um lado ou outro no Facebook. O Facebook ia cair, cara. Toda a rede, que sobrasse pelo menos da rede, seria direcionada para os esforços de guerra, para a linha de frente. Eles iam utilizar para isso. Então não esquece se você vai ficar jogando online, se você vai acompanhar. Não. A nossa percepção do que estaria acontecendo, né, ia regredir bem atrás. Sem a internet, sem a rede, sem os nossos canais aqui, sem essa abertura aqui para falar as questões alternativas, ou tentar mostrar a verdade para vocês, apontando para o outro lado, sem esse espaço de comunicação aqui, a gente ia regredir para voltar a assistir televisão. A gente ia regredir nas mãos da mídia manipuladora. Rede Globo, Bandeirantes. A gente ia ter que voltar a escutar a rádio de notícia. Alguns rádios de notícias são bem informados até. Mas toda a mídia do Brasil é tendenciosa. Toda a mídia do Brasil é manipuladora. Por quê? Porque está nas mãos das mesmas pessoas. Pessoas essas que são muito ligadas aos americanos. Então, toda a nossa opinião aqui, que seria formada através dessas informações que a gente ia conseguir, tanto pela televisão manipuladora, por revistas, como Época, Veja, Isto É, tudo revista do mesmo esquema dos caras lá. Jornais impressos, né, que é a mídia impressa, livros e tal, a gente ia voltar a ler muito, né? Para quem não faz isso, eu faço regularmente, mas tem gente que não faz, ia ter que voltar, pegar e abrir um jornal. Em vez de abrir lá o Google e procurar a notícia que você quer, tem que abrir o jornal e procurar a notícia que você quer no meio de tantas outras. Só que tudo que a gente vier a saber vai ser de acordo com aquilo que eles querem. Tudo devidamente trabalhado, tudo devidamente manipulado, tudo devidamente, direcionado para os interesses deles. E como eu disse, a nossa mídia é muito ligada aos americanos. Então eles iam tentar manipular a opinião pública, principalmente aqui no Brasil, para direcionar você a achar que os americanos são os heróis. E qualquer que seja o inimigo do americano é o vilão. No caso, Rússia, China, não importa qual seja, são os vilões. Então se a rede cair, eles vão fazer isso. É certeza. A mídia já faz isso, na verdade, hoje em dia, né? Ela já direciona você, ela tenta manipular a opinião pública o tempo todo, né? E esse pró-americano, esse pró-herói, tio Sam, isso já acontece. Só que sem a internet, sem esses canais opcionais aqui, cara, isso vai ser de uma forma muito mais agressiva e eficiente até. Porque a gente não percebe, mas a gente depende dessa comunicação. A gente depende de tudo para ficar sabendo. Você não vai mais atrás da notícia. Você nem para pensar mais. Você deixa que outras pessoas pensem por você. Então, se não tiver gente que pensa diferente e tenta abrir sua mente, você vai ficar preso na consciência e na mente do William Bonner. Você vai ficar, exposto às capas da revista Veja. O que colocar lá você vai ter que acreditar. Ou melhor, vai ser a única opção de informação que você vai ter. Então você tem que aprender agora a olhar as informações que já existem nessa mídia manipulada, nessa mídia vendida. Já olha e sempre questiona, começa a pensar sozinho, faz esse exercício de interpretação. Dá uma olhada e fala assim, isso aí não é bem assim não, ou isso aqui não é bem assim não. Falando sobre como isso poderia acontecer. Bom, eu falei lá que eles podiam cortar os cabos de fibra ótica, mas isso só não ia derrubar a internet. Ia dar uma prejudicada, deixar um pouco mais lenta, mais dificultar a situação. Ia, mas não ia por si só derrubar. Mas se você não sabe, bombas atômicas, principalmente em locais estratégicos, e qualquer bomba atômica faz isso, ela gera um pulso eletromagnético que desliga os sistemas na sua área de alcance. Isso eu não sei se é tão curto espaço de tempo, se é médio espaço de tempo, ou se é por tempo indeterminado. Mas que ela gera isso, ela gera. E você também deve saber, cara, e deve acreditar que tanto Rússia quanto Estados Unidos ou China já têm armas suficientemente desenvolvidas para gerar esse pulso eletromagnético. Você já vê isso em filmes, você vê em seriados. Esse pulso eletromagnético desliga todos os sistemas, ele frita o circuito de tudo.
Já pensou se uma bomba dessa cai nos locais onde estão os servidores americanos, principalmente? Acabou, mano. Facebook, acabou Netflix, acabou todo o esquema de entretenimento que a gente tem hoje. Vai diminuir, né, o alcance da manipulação? Não, porque eles têm outros meios. Antes da internet, eles já faziam isso com o povo. Para os russos seria interessante. Por quê? Os Estados Unidos iam perder a comunicação com seus aliados na Europa, por exemplo. Ia dificultar tudo, ia ser tudo mais difícil. Eles têm outros meios alternativos? Tem. Só que ia ser mais difícil, mais dispendioso. Mísseis guiados, né, por via GPS, via radar, ou mesmo remotamente aqui, no controlinho aqui. Bom, isso aí já vai ser um pouquinho mais complicado, já não vai ser tão fácil. Sistemas eletrônicos, todos informatizados, ligados com a rede e com o Pentágono lá nos Estados Unidos. Bom, tá vendo? Esse tipo de dificuldade vai existir muito com a queda da rede. Então, é quase que certo que eles fariam isso. Então esquece, se você acha que você vai acompanhar eu falando sobre guerra aqui na internet, cara, ou qualquer outro falando aqui. O que você vai ver é o William Bonner dando a opinião dele e pronto. Vai ser aquilo e já era, entendeu? Não vai ter o outro lado, você vai ter que aprender a pensar sozinho. É como eu disse, né, cara? Né, com o advento da guerra, uma das primeiras coisas que caem é a verdade. Posteriormente, liberdade, posteriormente, muitas outras coisas vêm aí, mas a verdade, cara, é escrita pelos vencedores. A história da guerra é escrita pelos vencedores. Não importa se ela é verdadeira, se ela é falsa, é aquilo e pronto. E eles vão fazer de tudo para manipular a informação que chega até você. E vão fazer de tudo para comprar, para corromper a sua própria opinião sobre quem está certo e quem está errado. De que lado você está. Aqui é o Cidadão X, agradecendo a atenção de vocês aí. Valeu.